Bem-vindos a mais um vídeo de hipnose. E nesse vídeo eu vou ensinar uma indução que eu já utilizei em vários vídeos, que é o aperto de mão de Bandler. E aqui eu vou hipnotizar o Lucas Rezende, trainer de PNL. E esse aperto de mão de Bandler, ele é um falso aperto de mão. Agora, por que usar um aperto de mão? Por que usar um aperto de mão? O aperto de mão é o seguinte, o aperto de mão envolve um pensamento automático. Quando eu pego o aperto de mão de alguém, a pessoa desliga temporariamente, porque ela está fazendo algo automático, apertar a mão. E a gente aproveita desse aperto de mão, ele é interrompido, que essa interrupção a gente vai chamar de quebra de padrão. Quebra de padrão é quando o seu pensamento está indo numa direção e vai para um pensamento totalmente diferente. E quando a gente usa a indução por quebra de padrão, o pensamento dele está no automático e quando ele é quebrado, ele fica mais propenso a receber sugestões. Quer ser hipnotizado? Quer. Olhe para essa mão, olhe para as linhas dessa mão, olhe só para esse ponto. Imagine que essa mão está sendo cada vez mais atraída pela sua testa. Cada vez mais atraída pela sua testa. Os olhos ficam pesados, mais pesados. Quando tocar a sua testa, fecha os olhos e relaxe profundamente. Isso. Fecha os olhos. Isso. Se você aprofundar ainda mais, essa mão vai se permitindo abaixar cada vez mais. Talvez agora, talvez daqui a pouco. E quando ela estiver totalmente relaxada e seu braço totalmente esticado, você vai afundar ainda mais nesse relaxamento e vai relaxando. Vai relaxando. Isso, bem profundo, bem relaxado. Vai contar de 1 a 5, no 5 abre os olhos, voltando desse estado, assistindo muito bem. 1, aos poucos voltando, 2, 3, 4, 5, abre os olhos. Muito bem, ele tá doidão. O legal dessa indução, primeiro, é que ela é muito teatral. Quando você está fazendo uma hipnose na rua, hipnose de palco, você vê o sujeito, né, com os olhos fechados, com a mão na cara, é algo extremamente teatral. E além disso, ela é uma indução rápida, ela acontece bem rapidamente. Agora tem alguns elementos. O primeiro elemento é que essa versão que eu faço do aperto de mão, no momento que o aperto de mão se terminaria, ele iria ser finalizado, eu interrompo e eu pego aqui atrás com um gancho. Essa versão que eu estou fazendo do aperto de mão de Bandler, apesar de ser de Bandler, Richard Bandler da PNL, na verdade é uma adaptação feita pelo Anthony Jacquin para hipnose de rua. Então quando eu chego e interrompo, eu faço cigarrinho assim, ó, eu levanto a mão e fico ao lado dele, olhando para a mão dele. E eu falo, olhe para esta mão, olhe para as linhas dessa mão, olhe para este ponto. Repare que eu pego daquilo que é maior, que é a mão, vou diminuindo pelas linhas da mão e falo, olhe apenas para este ponto. Na verdade, o Anthony Jacquin, ele não fala, olhe para este ponto. Ele fala, olhe apenas para um ponto qualquer. Eu não faço isso porque tem sujeitos que começam a olhar para um ponto e no meio da indução eles mudam, sei lá, eles são indecisos, vão mudando e acaba que eu não consigo fazer a indução direito. E uma dúvida frequente na hora de eu utilizar essa indução de quebra de padrão é o momento que eu interrompo o aperto de mão. Às vezes eu vou fazer aperto de mão e interrompo no momento que antecede o momento real de interromper. Agora, algumas pessoas quando vão hipnotizar, elas interrompem bem antes. Por exemplo, já chega e já interrompe, ou seja, não chega nem a encostar. Chega, o Igor Radowski e o Anthony Jacquin fazem assim. Eles nem deixam encostar e já fazem imediatamente a rotina. Agora, não existe uma regra. A regra, na verdade, seria simplesmente interromper um padrão. Porque o pensamento automático está acontecendo e ele não pode ser concluído. Se você deixa apertar a mão, tudo bem, e já encerrou, ele já está tirando a mão e já está encerrando o aperto de mão, o pensamento automático já foi desligado e a finalidade do pensamento automático é pegar a consciência do sujeito, deixar distraída para você poder entrar com a sugestão mais facilmente. Agora tem um outro detalhe que é o seguinte, o ideal, quando eu faço aperto de mão de Bandler, e já estou fazendo aqui, ó, o ideal mesmo é que o sujeito fique com a mão aqui em cima, tipo, fica com o braço meio rígido assim. Por quê? Porque dessa forma eu consigo calibrar a sugestão dessa mão ser atraída pela testa. E eu vou falando, e essa mão vai se atraindo cada vez mais devagar. Está sendo hipnotizado muito rápido, vamos lá, devagar. E essa mão vai sendo atraída cada vez mais. Os olhos ficam pesados. Se concentre na perda de foco. Em algum momento, essa mão vai tocar a sua testa, fechar os olhos e relaxar profundamente. Isso, vai afundando ainda mais. Quando tocar a sua testa, no momento de tocar a sua testa, fecha os olhos. Pode abrir os olhos. O legal, perceba que se a mão está aqui em cima, eu não dei sugestão para a mão ficar dessa forma meio catatônica. A mão ficou rígida, o braço ficou rígido, fica fácil de eu saber se essa mão está sendo atraída ou não pela testa. E eu não posso ter instruções para isso, senão eu vou interromper a quebra de padrão. Agora, tem alguns sujeitos que quando eu fizer isso,
Ele fica a mão mole, fica a mão mole, fica a mão mole. Isso. Aí eu falo, olha pra essa mão, ele olha, apresenta essa mão, abre esse ponto. O cara às vezes com a mão toda relaxada, não, ele, às vezes tá com a mão relaxada mesmo, não tem problema. Só que eu vou soltando aos poucos, quando eu falo, imagina que essa mão está centrada pra sua testa, e o sujeito não fica com a mão rígida em momento algum, e eu tenho que ficar o tempo todo segurando. E neste caso, eu não consigo avaliar a resposta, não consigo calibrar o tanto que está aproximando da testa, porque quem vai ter que fazer isso sou eu. Mas não é problema, inclusive num dos meus vídeos, quando eu faço esse aperto de mão com a menina que tem a alucinação de Justin Timberlake, a mão dela está toda mole, e só de eu tocar na testa, ela fecha os olhos e relaxa. Agora, por que fecha os olhos? Na verdade, quando o sujeito está entrando em transe, ele começa a piscar e fatalmente vai acabar fechando o olho pelo transe. Mas tem aquele sujeito que não está entrando. Se o sujeito não estiver entrando, eu sempre, independente de qualquer coisa, vou falar: quando essa mão tocar a sua testa, feche os olhos e relaxe. Ou seja, se ele não estiver entrando em transe, ele vai tocar a testa aqui e eu falo fecha os olhos. E por conformidade, ou seja, apenas por seguir minhas instruções, ele vai acabar fechando o olho. Então, se você quiser fazer hipnose de rua, essa indução extremamente recomendada. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Clique em gostei. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista outro vídeo. Até a próxima.